pedido de reconsideração e o recurso interrompem a prescrição, ok? Esse prazo que nós acabamos de ver não corre, ele será interrompido. Muito bem, meu caro Fábio, obrigado por hora. Falamos aí do que tinha de mais importante envolvendo direitos e vantagens dos servidores públicos, ok? Tinha de mais importante envolvendo direitos e vantagens dos servidores federais. Impossível exaurir o tema, porém, trabalhei com vocês aquilo que considero mais importante em razão de ser o que mais vem caindo em provas de concurso público. Lei 8.112/90, eu até falo nas dicas finais sobre esse concurso, é uma lei que vocês devem criar o hábito de ler, porque costuma cair bastante esse diploma legal em provas de concurso público. Mais um tópico do programa da Lei 8.112/90, regime disciplinar. A partir de agora, nós vamos trabalhar com o tema regime disciplinar. E como o próprio nome diz, meus caros, quando eu falo em regime disciplinar, eu falo no quê? Eu falo na administração disciplinando a atuação do agente público. Isso mesmo, regime disciplinar. O que o servidor pode fazer, o que ele não pode, ok? Está muito alto? Maravilha. Deixa eu pôr mais baixo aqui por causa do reflexo da galera. Tá bom aqui? Regime disciplinar. Regime disciplinar. A partir de agora, nós vamos trabalhar com o chamado regime disciplinar. É o último tópico envolvendo Lei 8.112 do programa de vocês. O que nós vamos saber sobre regime disciplinar inicialmente? Nós vamos analisar quais são os deveres dos servidores públicos federais. E eu já peço a ajuda do Fábio, porque os deveres, Fábio, eles estão no artigo 116 da Lei 8.112/90. Ok? Artigo 116 da Lei 8.112/90. Vamos ler alguns dos deveres da Lei 8.112/90, só a título de exemplos, mas eu sugiro que vocês leiam com calma e com carinho todos esses deveres, porque o examinador é cruel, o examinador fala o texto e pergunta, isso é ou não é dever a ser seguido pelo agente público? Então, deem uma lida com carinho, por ora, alguns exemplos. São deveres do servidor. Primeiro dever, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ok? Então, o servidor público federal, como o senhor e a senhora em breve vão ganhar bem, ok? Tem que exercer com zelo, com dedicação as atribuições do cargo. Ser leal às instituições a que servir. Isso mesmo. Você, servidor público do Ministério da Fazenda, tem que ser leal a esse órgão da União Federal. Tem que ser leal ao Ministério da Fazenda, ok? Observar as normas legais e regulamentares. Você tem que observar, servidor público, não só as leis, mas também os regulamentos, muitas vezes regulamentos internos de uma repartição pública, do próprio Ministério da Fazenda. Podem existir regulamentações internas e você, servidor, tem que obedecer. Inciso 4º é muito famoso. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Esse inciso 4º, dentre todos os deveres, é sem dúvida o mais famoso. Por que ele é o mais famoso, meus caros? Pelo seguinte, pensem comigo. Quando eu falo em servidor público atuando na administração, eu tenho que lembrar do poder hierárquico. Lembram do poder hierárquico? Poder que tem a administração de distribuir e escalonar as funções entre os órgãos, de ordenar e rever a atuação dos seus agentes. Isso significa poder hierárquico, ok?
E quando eu falo em poder hierárquico, eu lembro de hierarquia, eu lembro em necessidade de cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Se a ordem for manifestamente ilegal, não tem obrigação de ser cumprida pelo servidor, ok? O servidor não tem que cumprir essa ordem manifestamente ilegal. Maravilha? Então, artigo 116, os deveres do servidor público federal. No próximo artigo, Fábio, no artigo 117, nós temos as proibições. Isso mesmo. No artigo 117, também da Lei 8.112/90, nós temos as proibições, ok? Nós temos as proibições. O que é importante saber sobre as proibições? Se o Fábio puder colocar, já colocou para a gente, é só passar para os colegas do Brasil. Ao servidor é proibido, primeiro, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, ok? Então não é possível ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Também é proibido ao servidor federal. É proibido recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada de documento e processo ou execução de serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Cuidado, os mais ousados, né? Então, dentro da repartição não é possível manifestações de apreço, né? A famosa cantada dentro da administração, isso aqui não é possível. Que mais que não é possível? Olha o inciso 7º agora. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Na prática, o que tem isso aqui, meus caros, é muito, muito real. Mas, para fins de concurso público, isso é vedado. Se o Fábio for ao inciso 10, Fábio, por gentileza. Inciso 10, que tem uma nova redação por lei do final de 2008. Olhem lá. Participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, não pode o servidor federal participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. O que é importante ainda sobre esse tema, meus caros? Lembram das licenças que eu passei para vocês? Tinha uma que era licença para tratar de assuntos particulares. Vocês lembram disso? Licença para tratar de interesses particulares. Vai para mim para o parágrafo único, Fábio, deste artigo 117, por gentileza. Olhem o que fala o parágrafo único do artigo 117, também com redação nova, também com redação dada pela Lei 11.784 de 2008. A vedação de que trata o inciso 10, de participar de sociedade privada, não se aplica aos seguintes casos. Primeiro caso, participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a administração detenha direta ou indiretamente participação no capital social. Não nos interessa, porque se a empresa tem poder da União, se tem controle da União, não tem problema participar como membro dessa sociedade. Mas olhem o inciso 2º. Se o servidor estiver no gozo da licença para o trato de interesses particulares, que é uma licença sem remuneração, que é uma licença por até 3 anos consecutivos, é possível falar
que o servidor federal pode assumir a gerência ou a administração de sociedade privada. Ok? Então, se esse servidor federal, que em princípio não pode participar da gerência e administração de entidade privada, se ele estiver no gozo da licença para tratar de interesses particulares, ele poderá participar da gerência ou administração de empresas privadas. Ok? Maravilha? Então, em regra, servidor federal não participa, é proibido participar da gerência ou administração de entidade privada, salvo se estiver no gozo da licença de interesse particular, para tratar de interesse particular. Nada mais justo, né? Uma licença sem remuneração, logo, nada mais justo do que trabalhar numa empresa privada ou até ser dono, participar da gerência, da administração de uma empresa privada. Tudo bem? Então pode voltar para mim, nós vamos para a lousa para sistematizar o regime disciplinar. Nós já falamos um pouco dos deveres do artigo 116. Falamos que as proibições estão lá no artigo 117 da lei. Vamos falar um pouquinho da acumulação. Vamos falar um pouco da acumulação de cargos públicos. Nos termos do artigo 118, Lei 8.112/90. Ok? Artigo 118 da Lei 8.112/90. O que é importante saber sobre a acumulação de cargos, meus caros? Se voltar para mim, olha o que fala o artigo 118 expressamente. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, antes de falar da Lei 8.112, eu tenho que ir para onde? Para a Constituição Federal, para saber quando que essa acumulação de cargo público ela é admitida, porque a Constituição também veda em regra a acumulação de cargo público. É o artigo 37, Fábio. Artigo 37, pode mais, até chegar ao real artigo 37. Inciso 16, coloque aí inciso 16, porque ele é meio grande. Isso mesmo. Artigo 37, inciso 16. Olhem o que fala o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. É mais para baixo. Mais, pode mais. Vai ser o 13 original, 14 original, 15 original, ótimo, 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Olhem lá, artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no artigo 11, que fala do teto remuneratório. Quando que é possível, então, acumular cargo público? Porque a regra, o Fábio já grifou. É vedada a acumulação de cargo público remunerado. Olhem lá quando que é possível, desde que haja compatibilidade de horário. Grife para mim aí, Fábio, de outra cor, exceto quando houver compatibilidade de horários. Exceto quando houver compatibilidade de horários. Primeiro, é possível acumular. A linha A, 2 cargos de professor. Ok? Se existir compatibilidade de horários, é possível acumular 2 cargos de professor. Também é possível acumular 1 cargo de professor com outro de técnico ou científico. Também é possível acumular 1 cargo de professor com outro de técnico ou científico. E, por fim, é possível acumular 2 cargos ou empregos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas em lei. Ok? Também 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde. 2 de médico, 2 de enfermagem, 2 de dentistas. Ok? Aí é possível acumular. Maravilha? Então, voltando à lei, meu caro, voltando à lei 8.112/90, que fala o seguinte: é vedado, ressalvados os casos previstos na Constituição. Quais são os casos previstos na Constituição? Acabamos de ver, ok?
Pode colocar, meu irmão, artigo 118 da Lei 8.112. Isso. Ressalvados os casos previstos na Constituição, 2 de professor, 1 de professor com outro de técnico ou científico, 2 cargos ou empregos de profissionais privativos da área da saúde, com profissões regulamentadas, salvo esses casos, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. E olhem o parágrafo 1º que é importante, Fábio. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Ok? Pode grifar esse parágrafo 1º inteiro, porque quando a gente fala em acumulação remunerada de cargos, às vezes a gente acha que envolve só administração direta. Ah, não pode acumular município com estado, ponto. O resto pode. Não pode. Não é possível acumular e essa acumulação se estende aos cargos, empregos, funções das entidades da administração indireta, que são as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, quer da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios, ok? Então, o parágrafo 1º deixa bem claro a abrangência deste tema. Parágrafo 3º agora, Fábio. Parágrafo 3º sobre o tema acumulação. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essa remuneração forem acumuláveis na atividade. O que fala a Lei 8.112 aqui, meus caros? Fala o seguinte, que não é possível também acumular remuneração da atividade com proventos de aposentadoria, ok? Então, primeiro nós vimos, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 2 em atividade, não pode. Também não pode, em regra, acumular proventos de aposentadoria com remuneração da atividade. Então, o cidadão está em atividade, mas já é aposentado em outro cargo. Em regra, isso não é possível, ok? Em regra, isso não é possível. E eu peço a ajuda do Fábio para congelar essa imagem e buscar na Constituição. Você está no artigo 37, inciso 16. Eu preciso do parágrafo 10, ok? Tem muitos incisos, eu já te aviso, viu, meu caro? Se você colocar 10, eu acho que vai aparecer alguma coisa. Isso, parágrafo, dá um espacinho só entre o parágrafo, você já vai chegar facinho. Boa! Parágrafo 10. Olhem lá o que fala a Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 10, ok? Artigo 37, parágrafo 10. Envolvendo justamente o tema. Acumular remuneração da atividade com remuneração da aposentadoria. Remuneração da atividade com proventos de aposentadoria. Olhem lá. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então não é possível, em regra, acumular proventos de aposentadoria com a remuneração da ativa. Ressalvados os cargos acumuláveis nesta Constituição. Vai grifando para mim, Fábio. Ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O que fala a Constituição aí nessa parte final? Só é possível acumular proventos de aposentadoria com remuneração da ativa quando envolver hipóteses em que a acumulação é possível em atividade. Então, por exemplo, 2 professores em atividade, é possível, não é? É possível. Artigo 37, 16, a linha A. Desde que haja compatibilidade de horários, é possível. Pode deixar aí, Fábio, não precisa mudar não, pode deixar aí mesmo.
Se 2 de professores em atividade é possível acumular, quando eu falo em um professor aposentado mais um professor em atividade, eu posso acumular? Sim ou não? Pode, ok? Quando eu falo em um professor aposentado mais um em atividade, eu posso acumular. Por que eu posso acumular aposentadoria com atividade? Porque é uma hipótese de acumulação envolvendo a atividade, ok? Então, se eu posso acumular em atividade, eu posso acumular também na hipótese de aposentadoria mais atividade. Professor aposentado que presta novo concurso e continua a trabalhar, pode acumular? Pode, respeitado o teto do artigo 37, inciso 11. Que mais? Cargos eletivos. Então, é um professor que se aposentou, se candidatou e ganhou para vereador do município. Pode acumular aposentadoria com a remuneração de vereador? Pode, respeitado o teto do inciso 11 do artigo 37. Ou cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Ou seja, o servidor já é aposentado, como professor, por exemplo, e ele é chamado para ocupar um cargo em comissão, um cargo de chefia num determinado município. Vai ser secretário de educação daquele município. Pode acumular aposentadoria mais o cargo de secretário? Pode, porque é cargo em comissão de livre nomeação e também de livre exoneração. Ok? Maravilha? Artigo 119, Fábio, lá da Lei 8.112, artigo 119 da Lei 8.112/90, também tem uma informação importante. Olhem lá. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, que fala do quê? De forma interina, ok? Então, como é que vocês vão ler isso daí? O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, salvo interinamente. O exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º significa isso, salvo interinamente, de forma provisória, ok? Então, o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, salvo interinamente, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletivo. Então, meus caros, diante desse contexto, se o servidor tem mais de um cargo em comissão, o que vai ocorrer? Parágrafo único, por gentileza, Fábio. Parágrafo único fala o seguinte: o disposto nesse artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí é uma exceção à regra, ok? Então, quando eu falo, voltando lá para o 119 mesmo, Fábio, quando eu falo em 2 cargos em comissão, não é possível acumular. Então, ele tem que escolher um deles e vai ficar com a remuneração de um só deles, ok? A parte final fala que não é remunerado também em conselho de deliberação de órgão consultivo, ok? De deliberação coletiva, salvo lá no parágrafo único se envolver empresa pública ou sociedade de economia mista. 120, Fábio, também falando sobre acumulação de cargos públicos. E aí a gente encerra esse tema. O servidor vinculado ao regime desta lei, que é o regime estatutário efetivo, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, ok? Então, grifa a primeira parte para mim, Fábio, de uma cor. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Então, vamos supor, é um cargo de médico atuando na administração federal. Ele acumula 2 cargos efetivos, médico na administração federal e médico na administração estadual.
existe compatibilidade de horários, ele pode acumular nos termos da Constituição. Mas ele é chamado para ocupar um cargo em comissão, um cargo de chefia na administração federal. O que ele vai fazer, meus caros? Para ocupar esse cargo em comissão, ele deverá se afastar dos 2 cargos efetivos que ele ocupa. Pelo menos em regra. Por que em regra, Fabrício? Olha a parte final. Salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Então, grifa de outra cor para mim, meu caro. É possível fazer a seguinte acumulação: um cargo efetivo com um cargo em comissão, se existir compatibilidade de horário e compatibilidade local com um deles. E há necessidade de declaração pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Ok? Então, regra, não é possível acumular 2 cargos efetivos mais um cargo em comissão. Tem que se afastar dos 2. Se ele conseguir, se existir compatibilidade de horários e local, ele poderá acumular um efetivo com um cargo em comissão, ok? Mas isso tem que ser declarado pelas autoridades máximas dos órgãos ou das entidades, ok? Bom, meus caros, encerramos mais um bloco envolvendo Lei 8.112/90, ok? Então, paramos por aqui. No próximo bloco, nós vamos trabalhar com as responsabilidades dos servidores públicos federais. Até a próxima.